Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, seja bem-vindo, fala juventude, seja bem-vindo a mais um Sinal Verde, boa noite, tá rolando? Ai, peraí, estamos aqui ao vivo com Gui, temos aqui Felipe Assis, Beto, Igor, todo mundo aqui você já conhece, já passou aqui pela conferência e a gente vai bater um papo sobre o dia de hoje, né? Aqui apresentando, hoje é legal, assim, tá todo mundo aqui, eu conheço bastante todo mundo, vou poder trollar todo mundo aqui na nossa conversa. Mas é o seguinte, para Felipe, que tá inaugurando aqui, né, a nossa não, Beto também. Beto também, ótimo. Como é que funciona o Sinal Verde? O objetivo do Sinal Verde é a gente ter liberdade. Então, Sim. O Sinal Verde não tem corte, não tem edição. Então, assim, também, se quiser falar besteira, é por conta de vocês aí. Eu não me responsabilizo, né? Mas o objetivo da gente poder hoje, né, dentro da Conferência Oxigênio, a gente tentar refletir um pouco, não só do que passou ontem, mas principalmente do que a gente ouviu hoje, que chamou a atenção da gente. E assim, você que está acompanhando a gente na conferência, cara, a gente tá muito empolgado com a participação de você. Tem sido tantos comentários, tem sido tanta participação, curtidas, grupo do Telegram bombando. Então assim, vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer, se você conhece alguém que deveria estar nessa conferência, com certeza você ouviu alguma coisa, você sentiu vontade de comentar com alguém, alguma coisa que aconteceu aqui na conferência, e aí você ficou assim... Fulaninho não tá aqui, não tá no chat aí mandou um zap pra ele, mandou no grupo, gente, aqui, a conferência, olha o que eu vi aqui na conferência, isso daqui. Irmão, faz o seguinte, diga a essa pessoa que vale a pena ainda, temos ainda 4 dias, não é um dia, não é 2 dias, não é 4 dias pra essa pessoa participar aqui com a gente. E ela ainda escuta o que já passou, né? Vai escutar, e muito mais se ela quiser ir pro Oxigênio Plus, já eu falo sobre isso. Então, você pode participar junto com a gente, ou você pode indicar... o nosso site está ativo ainda, conferenciaoxigênio.com. Você entrando lá, a pessoa, você indica, pessoal, vai lá. Ou então, meu irmão, faz o seguinte, abençoa a vida de alguém. Sim, olha aí, ó. Vamos falar sério? Abençoa a vida de alguém, entra lá, faz o cadastro e diz assim, ó, fiz a inscrição, botei teu e-mail, vai pra tu e entra nessa conferência junto com a gente, pra gente tá com mais gente aqui, com mais vai interação. Vai abençoar ele, Samu, que vai abençoar mais uma mesa com uma cesta básica, já que o objetivo da conferência é transformar tudo em cesta básica. Então você abençoa 2 pessoas, o seu colega para participar e uma pessoa que está precisando. E uma família. Uma cesta básica alimenta uma família, né? Uma família necessitada por 15 dias, 4, pai, mãe e 2 filhos. Então, olha só o quanto você poderá estar abençoando alguém, né? E mais do que só essa pessoa que vai ter acesso ao conteúdo, mas também a família que está sendo assim distribuída em todos. Ontem a gente já mostrou aqui, né? Vocês, inclusive, aqui já estavam na prática entregando essas cestas básicas. E aí você também do Oxigênio Plus, quem é o Oxigênio Plus? O pessoal que diz assim, poxa, eu quero ajudar mais um pouquinho, mas eu também, pessoal ambicioso, entendeu? Queria um pouco mais de conteúdo, então queriam mais 12, 13, 14 palestras a mais para você, então você também vai ter acesso a isso, e aí tem um grupo específico, seleto, aquela coisa exclusiva, né? Tipo assim, um grupo seleto ali no Telegram, onde tem conteúdos, vamos mandar uma mensagem de Felipe lá, depois gravar, Felipe, falar especificamente o pessoal do Telegram e tal, que o pessoal, né, a galera que investiu mais, mas também tem aqui uma exclusividade, né, de participar do grupo e ter perguntas lidas aqui. Enfim, a gente tem tentado selecionar, mas é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Então, só pra gente pensar aqui, antes da gente começar a entrar no nosso papo, amanhã, olha só o que a gente vai ter amanhã, já passando aqui por conferenciaoxigênio.com, você vai clicar lá em programação e amanhã o nosso tema é comunhão e unidade, que eu acho assim que vai ser um tema muito interessante. Aliás, não sei se vocês estão com essa sensação, mas meu sentimento, né, é como se a conferência ela tivesse, claro, ontem a gente teve Tim Keller, teve Felipe Assis, foi assim um começo, né, muito bom, mas ao mesmo tempo do ponto de vista do conteúdo a coisa foi ganhando um corpo, assim, é como se a gente estivesse colocando um tijolinho em cima do outro e a coisa fosse ganhando uma solidez. Então hoje eu já tinha visto até algumas coisas que estavam gravadas, mas vindo de ontem para hoje, eu tive uma outra impressão da pregação, assim. A palavra de Igor hoje, por exemplo, que era uma que eu já tinha tido acesso, então eu já tive uma visão diferente, ainda mais com a tua palavra, onde é sobre a tridimensionalidade ali do Evangelho. Meu Deus, aquilo ali foi
A gente tirou foto daquele quadro e tá ali guardado. Tirei Tá, foto. Não, o Felipe Schaff As tá minhas guardado notinhas ali. lá do esboço estavam sendo vendidas aqui no final. Já estavam. É isso aí. Então, e aí amanhã a gente vai pra comunhão e unidade. Então é como se a gente tivesse assim, de certa forma, a minha percepção, a gente estivesse falando um pouco do nosso coração, da missão e tudo mais, e agora entendendo, tirando um pouco disso pra fora e entendendo que a nossa relação com Deus é importante, então o ensino, a oração, e agora a gente vai ampliar mais ainda através da comunhão e unidade, entender como a gente pode fazer e entender o que a gente tá entendendo e fazer o que a gente tá fazendo juntos. Né? Então, amanhã tem Leandro Pinheiro, estava com a gente ontem aqui conversando, falando comunidade no Evangelho. Vai ter City to City Talk com Rafael Pijama, nosso querido Pijama. Sou fã desse cara. Sidney Costa também com Bible Talk amanhã, mandando ver. E depois tem Paul Tripp. Só. Às vezes assim, não, mas é porque a conferência tá boa, mas assim, a tendência é dar um... Não, amigo, é só... Vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo, e todo dia é uma coisa muito legal. Então, enfrentando as dificuldades na pandemia, centrados no Evangelho, é o tema de Paul Tripp amanhã. E depois tem Sinal Verde, mais papo, e é isso aí. Irmãos, tem muita coisa para comentar aqui com vocês, mas eu queria começar assim, se vocês tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês hoje, que vocês gostam de dar um destaque em highlights, tá? Não precisa ser assim, agora a gente tipo assim, aprofundar tanto não. Só em highlights, tem alguma coisa que vocês chamou a atenção de vocês hoje na conferência? Acho que se eu entendi direito, eu não entendi nada até agora sobre tudo. É mais ou menos o maior highlight que eu posso oferecer hoje é esse. Se eu entendi direito, eu não entendi nada até agora. Mas acho que foi muito importante, assim, a primeira fala do Igor, ele enfatizou bastante a ideia de que acho que ele tem uma fala lá no processo, aí eu vou me ater a essa fala para ser highlight, ele fala, oração é milagre. Eu realmente nunca tinha parado para entender o processo da oração, a conexão com Deus, numa perspectiva de milagre, e de fato porque a gente naturaliza tanto, torna tão orgânico, e eu entendo que tem que ser essa trajetória da oração, tornar orgânica a minha relação com Deus. Mas a gente tem a tendência de esquecer que se não há um Cristo que faz um milagre no processo, a minha conexão com Deus é impossível. Então, acho que isso realmente me chamou bastante atenção. Eu anotei uma dele também, viu? Que ele diz assim, ó, estar diante de Deus não é humanamente possível, mas é cristologicamente possível. Isso aí foi fantástico, cara. Quer dizer assim, é a via de acesso, né? E essa coisa do maravilhamento, que fazia parte do título da mensagem dele, de você entender a história cósmica que está acontecendo ali, de um Deus, né, infinito, onipotente, onipresente, tipo, lidando com um ser tão finito como nós. Então, a gente não pensa nessas coisas mais não. Vou falar com tem gente, tudo bem, eu entendo que existe a linha, né, teológica que faz nos aproximar de Deus, de entender Deus como Pai, né, mas às vezes a gente se coloca nesse lugar, parece que a gente vira um bebezinho demais, tá um papaizinho e tudo mais. E essa quebra, muitas vezes, né, o Abba Pai, né, ele se torna também, de certa forma, uma falta de reverência, uma falta de entendimento da grandeza, da soberania de Deus. Então, eu pelo menos tenho o sentimento seguinte, né, a gente vive nessa dinâmica. Dentro da conferência eu estou percebendo isso cada vez mais. É sempre uma dualidade de uma coisa ou de outra. De uma dualidade de uma coisa ou de outra. Então a gente fala muito sobre isso. Mas hoje, essa palavra de Igor me trouxe esse entendimento. Cara, e eu acho que uma característica muito importante também, que dá peso ao que Igor falou, é que o tema da conferência, e a gente já vem falando disso, mas eu acho que nunca é demais, porque eu achei muito legal também a forma que a gente conseguiu estruturar isso, são as características da fundação da Igreja de Jesus, ou seja, o corpo de Cristo sendo fundado lá em Atos 2, e as principais características que estão discriminadas lá, né? Então, assim, o tema Igreja Essencial, a gente tá levantando, resgatando essas características primordiais que definem e conceituam a Igreja de Jesus. Então, hoje, a gente falando sobre oração e ensino, são as primeiras características, os primeiros frutos que são rendidos após o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes e o povo se reunindo para ser igreja, né? E Igor, ele pôs algo que eu achei muito interessante, essa frase que Samuca
guardou aí, registrou, ele repetiu várias vezes assim, a impossibilidade da nossa finitude, da nossa pecaminosidade, da gente se aproximar de um Deus santo, poderoso e eterno. E a forma que ele colocou, eu achei muito legal, por quê? Porque por mais que seja a relação de pai e filho, e é algo que tem que fazer parte da nossa vida, nós não podemos perder o alumbramento, a gente não pode perder o vislumbre, o espanto, o temor e o tremor diante desse Deus que os profetas, quando eram colocados diante dele, eles diziam, eu estou perdido, estou morto, eu não suporto a presença desse Deus. Né? Então, esse é o Deus que nós chamamos de pai. Então, a intimidade, ela não faz o respeito ser minado. A intimidade, ela não faz com que a gente se apresente diante de Deus de qualquer forma, muito pelo contrário. Nós continuamos reconhecendo a grandiosidade desse Deus, mas agora nós nos apresentamos a Ele como filhos e filhas, né? Então é mais extraordinário ainda. Então não tem a ver com falta de reverência, e sim com a intimidade e confiança dos filhos se apresentando ao Pai. Eu achei interessante o que você falou, e você também tinha falado, Samuca, que durante essa conferência existe uma construção, né? Blocos sendo colocados um em cima do outro. E eu notei essa sequência de ontem para hoje, que segue também a sequência do texto de Atos 2. Por exemplo, ontem, quando o Tim Keller estava falando, ele entrou nessa questão. Primeiro, a primeira pergunta que eu fiz ao Tim Keller, não sei se vocês se lembraram da entrevista, mas eu perguntei ao Tim, o que Deus tem ensinado a você durante essa fase de dificuldade que você está passando, à luz da pandemia também, que é uma fase de dificuldade global. Quem não sabe, o Tim Keller foi diagnosticado com câncer no ano passado, câncer pancreático, que é um dos cânceres mais letais que existe. Graças a Deus, Deus tem dado graça a ele e os tratamentos têm reagido, foi feito com que ele tenha reagido, e a doença tem sido combatida a partir disso. Mas a primeira coisa que ele falou foi que eu escutei de Deus que a minha santidade ela precisava avançar. Eu não era tão santo como eu pensava. Aí eu escutei alguém até falando assim, o bonde do inferno sai de que horas? Não, o Pipe falou ontem, disse, rapaz, se o Tim Keller diz que ele não é santo, quem sou eu? Então, aí ele até estava falando que ele tem sido desafiado a ter uma vida de oração mais intensa. E quando a gente também falou na próxima pergunta sobre as oportunidades que a pandemia oferecia, ele também falou disso aí. Da oportunidade de intensificar a atividade de oração nas nossas vidas. Então, eu vi essa sequência de forma natural acontecendo, da ligação de um tema para o outro, de um dia para o outro, e isso é uma coisa muito bacana. A outra coisa que eu ia falar era o seguinte, sobre essa naturalidade da oração, sem pensar, às vezes, em conceitos pesados. Tem um livro que foi lançado nos Estados Unidos há um tempo atrás, não sei se foi traduzido para português, mas é um livro do Paul Miller, The Praying Life. Você já ouviu falar nesse livro, já? O verbo, né, The Praying Life, ou seja, uma ideia de oração contínua, né? E ele diz que a vida do cristão, ela deve ser uma contínua oração. A gente às vezes pensa em oração só naquela formalidade de parar, que é importante. Que é importante, de fechar o olho. Uma vida orante, né? Uma vida orante. E esse livro é muito legal, porque ele tem uma framework que parte de uma compreensão profunda do Evangelho, mas ele fala da oração na totalidade da vida. Eu até queria encorajar vocês a olharem, ver se tem aqui em português. Legal. Se não, deve ter cópias em inglês disponíveis, já deve estar aí no mercado há uns 7, 8 anos já. Uma vida orante seria o... Não, assim, seria a tradução literal, né? Você já está fazendo um trabalho para as editoras. Né? Mas é um livro muito bom, do Paul Miller. O Paul Miller, ele era filho do Jack Miller. O Jack Miller foi o pai do Sonship Seminars e foi o plantador de uma igreja na Filadélfia chamada New Life Church, uma coisa assim. Mas essa igreja e esse cara são chaves, por quê? Porque o Tim Keller, quando ele estava no seminário, ele frequentava a igreja do Jack Miller. E o Jack Miller, esses conceitos simplificados a respeito da natureza do evangelho foram desenvolvidos pelo Jack Miller. Muita coisa que o Tim Keller hoje em dia fala e prega, muita gente não sabe disso, mas ele bebeu do Jack Miller. O Paul Miller é o filho do Jack Miller. Então, ou seja, bebeu da fonte de verdade. Dentro de casa, né? Ele lançou até um livro, eu gosto muito desse cara, ele lançou um livro há alguns meses atrás chamado The J-Curve.
a curva J na vida da pessoa. Porque muita gente fala das diversas curvas, curva S, né, para crescimento e tal. Ontem a K, né? É a K. É mais assim, a J-curve é Jesus, né, o Evangelho de Jesus. Mas é assim a centralidade de Cristo na vida. E esse livro anterior a esse, que ele lançou algumas semanas atrás, a J-curve, é o livro sobre a oração, que é um dos livros revolucionários, eu acho, na minha opinião, que vale a pena checar, vale a pena vocês lerem esse livro. Bom demais, ó, já começou assim, já com indicação pra você. E você está vendo aí, você tá aparecendo aqui junto com a gente, os comentários, a galera que a gente tá todo dia aqui vai ser uma novidade. Então é o seguinte, queria já começar aqui, ó, André Vasconcelos com a gente, Josivane, se for ovelha de vocês aí, vocês já vão dizer, eita, minha ovelha. Camila Menezes, Keila de Paula, Gabriela Cordeiro, pessoal aqui comentando, ainda super engajado. Eu já falei, ó, Sinal Verde é o seguinte, chegou esse horário, a gente sabe, 10 horas da noite e tal. Você faz o seguinte, ó, bota no celular, bota aqui no celular, vai escovando os dentes. Daqui a pouco vai arrumando as coisas, bota o pijama e vai escutando. Vai escutando. No final aqui, um dos pastores, uma oração abençoada para você dormir bem tranquilo amanhã, ó. Já acordar assim, tem que começar a ouvir pela milionésima vez, para chegar na milionésima vez a palavra de Paulo Júnior, para ver se eu consigo ouvir entender 10%. Entendeu? Então, é isso. Vai você dormir legal. Eu queria começar fazendo o seguinte. Bruninho, você que tá aí. Hoje eu tô sendo meu diretor aqui. Eu fico sem Adriel na minha vida. Eu não sei o que é. Isso é a voz, né? A voz. Eu tô sentindo falta. Meu primeiro dia aqui, a gente não escutar a voz de Adriel, é triste. Não é a mesma coisa, entendeu? Então assim, mas Bruninho tá me escutando aqui. Bruninho, você pode colocar aqui, porque é o seguinte, que é que eu quero dizer pra vocês. Agora, a partir de hoje, aqui no Sinal Verde, e em toda a programação da Conferência Oxigênio, a gente quer mostrar o que vocês estão postando. Então, aparecendo aqui do lado, falando um pouquinho pra mostrar o que você tá postando, que você tá com a gente. Então, não posta só a tela, porque às vezes a pessoa tá assistindo, aí posta... Não, posta uma selfie mostrando a tela lá no fundo, assim, ó, tô aqui, Conferência Oxigênio, você, sua mãe, seu cachorro, seu filho, todo mundo que a gente quer ver a sua carinha aqui na tela. Então, vai aparecer aqui no Sinal Verde e também vai aparecer muito comentário. Mas antes de chegar no momento de perguntas, até porque tem muita pergunta, eu ainda tô aqui tentando entender como é que eu vou inserir isso daqui. Ainda bem que não só sou eu, né? O que eu queria trazer para vocês é o seguinte, entender dentro da realidade de vocês, essa coisa, uma das coisas que me chamou atenção lá no City Talk é essa dualidade da tradição, né? E era como se estivessem construindo ali a ideia da importância, né? Inclusive a gente fez uma enquete sobre isso, a importância da oração e do ensino, o que é que seria mais importante, né? E os meninos ali, Pedro Dutti, Carlão, tentaram fazer um compêndio ali para fazer uma coisa meio, as coisas precisam ser equilibradas, né? E aí foram contando um pouco da história e eu tenho a impressão que existe assim linhas teológicas ou linhas de igreja, né, eclesiásticas, que acabam priorizando uma das duas coisas, né? Então tem aqueles tradicionais, né, que vão dizer assim, olha, a gente fala uma hora, a gente não segue a palavra suficiente, a gente não lê, não tem estudo, né? Então tem aquele irmão que vai cobrar de você para ter mais escola dominical, ter mais palestra, ter mais, né? E tem aquele outro irmão que chega e diz assim, a gente não ora o suficiente, irmãos, a gente não ora, então eu não vejo, uma oração no começo do culto e outra no final, como é que é um negócio desse? Aí tem uma oraçãozinha ali no meio Não, a gente tem que fazer o culto, uma oração completa e tal. Isso é uma realidade na vida de vocês, é uma coisa, eu vou até começar com o Felipe, que tem uma dinâmica até diferente da brasileira, apesar de que eu acho que também tem brasileiros lá na sua igreja, lá em Miami, né? Uhum. Mas assim, e aí? Você se sente encurralado às vezes pelos membros, tentando puxar para um canto ou mais para o outro, assim, em relação a isso? Não, porque eu, pessoalmente, né? Uhum. Nós somos de tradição reformada e geralmente o contexto reformado é um contexto que enfatiza muito mais a questão do ensino. Uhum. Agora, eu tenho sentido na minha própria vida uma pressão de orar mais, de gastar mais tempo de oração. Eu tenho sido inspirado pelos Pais do Deserto, eu tenho lido recentemente Os Pais do Deserto, e a prática da oração contemplativa, à luz das Escrituras. Eu acho perigoso, às vezes, você desassociar as duas coisas, porque as Escrituras elas servem como guia da oração também. Na meditação
do conhecer do ser de Deus, que as nossas orações elas são proferidas de forma inteligente, racionais, que nós também podemos ter a confiança de engajarmos as nossas emoções, o ser por completo, né? E ter a confiança de que, ao orarmos, estamos sendo ouvidos também, porque temos um grande sumo sacerdote na pessoa de Cristo, como diz o escritor de Hebreus. Mas eu acho que a oração, ela deve, eu acho, para que a pessoa venha crescer realmente na prática da oração, ela tem que associar a oração às Escrituras. E a melhor forma de fazer isso é através da contemplação. E aqui, pelo menos na experiência aqui da ponte aqui em Recife, né, especificamente, os meninos também têm outros contextos, mas por ser uma igreja que teve essa proposta, né, de ser meio, olha, a gente quer tentar um ponto de encontro aqui, né, o nome mesmo se coloca dessa forma, é um ponto de encontro aqui sobre vários aspectos da dimensão humana. Mas eu acho, assim, meu sentimento é que... tá bom. Mas o meu... inclusive, quando vocês quiserem falar, a dica do pessoal é puxar aí o microfone para falar, tá? Que a gente vive muito essa dualidade dentro da igreja. É só impressão minha ou vocês confirmam aí que o pessoal tem aquela galera que reclama de um lado, tem aquela galera que reclama do outro? Mas a ponte, por exemplo, vocês... Tem pessoas muita gente que saiu do pano de fundo pentecostal, né? Aqui na América Latina, em geral, mas principalmente no Brasil, tem tido um crescimento muito forte nas últimas 2 décadas, digamos assim, mas até 3 décadas, do movimento neopentecostal. E tem muita gente que está saindo daquele movimento, o pêndulo está voltando, e eles estão entrando em igrejas reformadas, igrejas históricas, mas eles também vêm com quando eles chegam numa igreja histórica, eu gosto de tudo, a palavra é muito boa, muito profunda, tal, tem muitas oportunidades de crescer. Mas por que vocês não oram, hein? É isso, o comentário. Não tem vigília, não tem... Alguém lembra aí de algum irmão desse assim que fez? Vigília eu acho que é uma coisa que pedem bastante, né? Mas pede vigília, não pede vigília. Mas, assim, esse ponto que o Felipe levantou é muito pertinente, porque a gente vivencia isso, né? No nosso modelo de igreja, ele, de fato, acaba abraçando várias realidades diferentes e pessoas que vieram de tradições diferentes e tal, mas é impressionante como, eu não posso dizer que é um recorte nacional, porque o Brasil é um país continental, com várias culturas e tal, mas aqui no Nordeste é muito evidente isso, que a característica das pessoas que migraram desse movimento neopentecostal ou pentecostal acaba trazendo uma cultura, uma tradição de que a relação com Deus e o nosso movimento diante disso, da oração, do ensino, sempre tem que partir do pressuposto da espontaneidade. Ou seja, a oração só é legítima, verdadeira e santa se ela for espontânea. É estranho para a nossa tradição lermos uma oração. A gente faz isso lá. A gente lê orações. É muito interessante isso, cara, porque são riquezas que, quando o Felipe pontuou os pais do deserto, cara, assim, são riquezas milenares que a igreja esconde, são grandes tesouros que, muitas vezes, o nosso preconceito e a nossa postura, não só protestante, mas anticatólica, nós temos uma postura anticatólica, muitas vezes, que não nos permite remontar nada que tem algum ponto de contato com a tradição católica. Então, se eu ler uma oração, vai soar estranho na minha tradição protestante, logo eu não faço isso. E a gente acaba perdendo essa sensibilidade, porque, veja... Mas a tradição protestante reformada, desde o seu início, praticava, e inclusive até hoje pratica orações repetidas, lidas. O N.T. Wright, ele falou uma coisa muito interessante a respeito de orar a oração dos outros. E ele usa 2 argumentos, né? O primeiro que, se você é cristão, você já ora a oração dos outros, que a oração do Pai Nosso não é sua, né? Você não inventou a oração do Pai Nosso. Salmos são orações de Davi, você ora a oração dos outros, quando você recita um salmo para confortar uma pessoa num momento de dificuldade. Mas, mesmo quando ele fala assim, olha, de pessoas que oraram há 200, 300, 500, 600, até 1000 anos atrás, quando você lê e ora a oração de outra pessoa, você está admitindo que alguém, né, articulou com muito maior qualidade do que você poderia articular
alguns sentimentos que existem no seu coração e às vezes na consciência pública, que aquela oração ali conecta com a necessidade de buscar a Deus naquele específico. Perfeito. Então, assim, a gente tem que ser aberto para isso aí também. Perfeito. Você falou que é certo, a barreira nossa é por causa do catolicismo romano, da liturgia, da alta liturgia, né? Do anglicanismo e do E essa característica... que você é meio anglicano, né? Aliás, eu sinto que tem uma... Aí, ó, o colar dele aí, ó. Aliás, eu sinto Olha que como é tem que tá uma aqui. dinâmica aqui. Ninguém escolheu isso aqui, mas existe uma dinâmica aqui desse lado e uma dinâmica desse lado. Daqui a pouco eu quero ouvir esse outro lado aqui da história. Já a gente começa a orar aqui, aí eu quero ver. Começar a orar, tá aqui do lado. Vamos ver. Só para concluir esse meu raciocínio, obviamente que as riquezas das tradições, elas têm muito que agregar, né? Mas essa espontaneidade, que às vezes é um resquício das pessoas que vieram desse movimento pentecostal, se isso atrapalhar essa possibilidade nossa de poder agregar na nossa consciência e na nossa maturidade espiritual essas tradições, então que a gente abra a mão dessa necessidade de espontaneidade, porque, sim, existem pessoas que oraram melhor do que nós antes de nós. Então, assim, e nos ajuda a compreender como que a gente pode articular-se diante de Deus, sabe? Isso é belíssimo. E o livro de orações comum, por exemplo, que é uma tradição da igreja anglicana. Ué, já falei? Falei. Pode falar. Serviu mesmo, né? Não, então, resumindo, eles não sabem orar e oram dos outros. Aqui eu vou até trazer a pergunta aqui de Lucas Mateus. Eu tô brincando, é uma brincadeira. Porque eles disseram assim, a gente ora as orações dos outros. É porque não sabe. Não tô ofendido, não. Eu não sou anglicano. Olha aí, pessoal, Lucas Mateus mandou assim: como devemos orar, Beto? Como devemos orar, Igor? Pois a gente tá lá em Caruaru, né, no igreja... Para contrapor, a gente tem que dizer que tem que ser espontâneo. Não, Espontaneamente. Eu não sei qual é a dúvida em relação a isso. Porque fizeram essa pergunta para Jesus, né? Pois é. Aí o que ele respondeu? No Sermão do Monte. Pois é, mas isso é um detalhe. Vê só. Eu gostei desse não vídeo, já gostei por causa disso. Essa dinâmica que é legal, né? A cidade lá é uma cidade grande já. A cidade de Caruaru não é uma cidade rural, é uma cidade grande. Só que a gente é polo de 30 cidades ao redor e de jurisdições rurais muito pequenas. E assim, em vários momentos o que eu percebo quando se fala em oração, que fala em leitura, em estudo, e o pessoal lá no discurso do City to City Talk, né, falou muito sobre esse maravilhamento, né? Tanto no ensino, quando o Pedro falou lá, da questão do não se formal demais nessa questão do ensino e perder a maravilha do que está sendo absorvido, e a oração também, o Carlão falou sobre isso, sobre esse maravilhar-se desse Deus, dessa presença. Mas o que eu percebo, muitas vezes, é que eu, pelo menos, entendo que o caminho com Cristo é um caminho que tem um começo, ele tem um ponto de partida. E esse ponto de partida, ele sai de vários lugares diferentes. Ninguém nasce na mesma conjuntura, no mesmo lugar, no mesmo aspecto. E lá eu vejo no interior que acontece, e é muito interessante, que a gente tem pessoas que não têm a tradição anglicana, que não sabem o que é o livro de oração da noite. Eu estava lendo, saiu agora recentemente um novo livro da Tish Warren, né, sobre oração da noite, e ela fala sobre oração. E ela fala sobre esse livro, ela é anglicana, e fala sobre o livro, e como essas orações formatadas há muito tempo atrás, ajudou ela em vários momentos de habilidade, porque ela não sabia o que falar. Ela não sabia como se expressar, e aquilo ali foi uma ferramenta de poder para ela, para que ela conseguisse usar e eu entendo muito isso. Mas eu também entendo, e é esse o equilíbrio, e como o Felipe falou, a gente não tem como ficar no centro de tudo. Não existe a possibilidade de nós somos o centro. Não, a gente vai andar em torno de um centro, alguns vão mais para um lado, outros para o outro. Mas o que eu acho interessante nessa vida de comunhão com Cristo é que eu consigo ver no interior do estado, numa cidade, onde não chega calvinismo, onde não chega o livro de oração anglicana, onde não chega a internet, um senhor que acorda de manhã para lavrar a terra e consegue falar com o Deus dele, com a Bíblia velha e surrada, de uma forma espontânea, mas guiada pela palavra de Deus, e consegue se conectar. Então, eu acho que esse é o maravilhamento, que a gente, a cada passo que dá em direção a esse Deus, a gente consegue absorver cada vez mais coisas, e isso são ferramentas importantes que vão
vão nos ajudar nessa caminhada. Isso é muito legal. Mas esse Deus que nós servimos não coloca isso como uma trave para se relacionar, sabe? Ele consegue nos ensinar a falar dessa forma, a usar essas ferramentas que a tradição cristã criou, mas ele, ao mesmo tempo, fala com o seu Zé lá no interior, que faz uma oração simples, pequena, e muitas vezes se maravilha mais do que eu na minha liturgia. Então, assim, eu não estou dizendo que um está certo ou está errado, mas o que eu acho maravilhoso, e quando eles falaram sobre esse maravilhamento e sobre o ensino e sobre a oração, é esse Deus que é tão pleno e absoluto que ele consegue se expressar tanto na voz humilde de uma oração de alguém simples, que não tem tanto conhecimento, e se conecta e se maravilha com esse Deus, como também, como a Tish fala no seu livro, no momento de angústia, no hospital, que ela estava internada, ao ler o livro de orações, Deus também a ajudou e estava ali com ela nessas ferramentas. Então, assim, essas visões, eu acho que isso é o que a gente prega, e Felipe falou sobre isso ontem bastante. Entender isso e permitir isso, e a gente não se tornar o absoluto de uma visão, é importante para a gente conseguir disseminar a palavra de Deus e ela ser assim, ela chegar no lugar certo, na forma certa, e Deus guiar tudo isso. Eu acho que isso é muito maravilhoso. Eu quero contribuir aqui. Nós, como pastores da Ponte, criamos uma dinâmica nos últimos tempos para que a gente construa uma interação, e uma das formas principais que nós temos feito é a leitura comunitária em conjunto de um livro específico. Nós estamos lendo o livro Pastor Segundo o Coração de Deus, do Eugene Peterson, e um dos fundamentos... Fala mais alto aí. E um dos fundamentos que esse livro vem trazendo a nós é a perspectiva da oração como essência dessa referência. Vamos trocar e dialogar na perspectiva. A gente não está falando só como pastores, mas está falando com lideranças, né, com pessoas sim. Da nossa comunidade. Então, a gente entender que a oração, como fundamento essencial da nossa dinâmica, o contraponto que ele faz ao longo da história, nós fomos criando uma perspectiva a respeito da oração, de que ela é quase insignificante como um resultado. Então, eu vou construindo na minha sabedoria, na minha busca por conhecimento, algo que acaba não dependendo necessariamente da minha condição de depender da oração para ser conectado, para me relacionar com Deus. E ele faz isso ser repensado, né? Para a gente entender que, inclusive no contexto dos Salmos, na Bíblia, eles são fundamentais para a construção de uma fé saudável e de um entendimento do ensino em si, assim, do resultado do ensino, do aprendizado de quem Deus é e de como eu me relaciono com Ele, ter a essência da oração, e isso acaba sendo fundamental para o processo. Eu quero partir desse princípio para complementar um pouco o que o Beto estava falando. Eu acho que se nós entendermos que oração é movimento, então eu acho que a gente encontra a resposta para essa pergunta, porque não é nem a tradição que vai definir, a tradição da ideia de dizer que é o ensino, é a partir do ensino que eu chego a uma conclusão da oração, e nem a partir do espontâneo da oração que eu vou aprender, mas é o movimento que a oração produz, e não outra coisa, mas a minha condição de orar, de me conectar com Deus e com a minha espiritualidade saudável a Deus, a partir da oração que faz o movimento acontecer. Então é porque eu oro a princípio que eu entendo a necessidade de aprender mais sobre Deus e sobre quem eu sou nele. E quanto mais eu aprendo sobre quem eu sou em Deus, mais eu percebo a minha dependência da oração para que eu me torne cada vez mais dependente. Então eu entendo que oração é movimento. Oração não vai ser a centralidade, porque senão todas as outras coisas flutuam a partir disso, mas também não é satélite, porque senão ela não tem o peso de importância no processo da construção da minha espiritualidade. Então, perfeito. Oração é movimento. Oração é entender que eu dependo, e aí a gente vai lá para o maravilhamento do que o Igor comentou hoje, é milagre. Se não é Cristo, não dá para orar. Não dá para eu espontaneamente construir uma linha de raciocínio que chegue a Deus por mim mesmo. Então, ou Cristo faz o que fez e eu consigo, por causa de Cristo, me conectar com Deus, ou não faz sentido qualquer tipo de ensino, mas é o ensino que me faz entender que eu posso me conectar com Deus através da oração. Então, não são coisas antagônicas, são coisas que se complementam, que se harmonizam dentro do processo. Nesse livro, do Eugene Peterson, ele põe a oração como um dos pilares. Ele usa a forma geométrica de um triângulo, né, para ele falar sobre
os ângulos, como os ângulos são tão importantes para que o triângulo exista, né, e não sejam apenas barras ou linhas. E ele põe a oração como um ângulo desse, né? E a perspectiva que ele traz sobre a oração é muito interessante, porque ele diz que a oração, ela não é, como o Igor falou, né, essa construção nossa de que a oração é uma lista de pedidos diante de Deus, e quanto mais perto eu estiver desse Deus, ele vai me ouvir, e ele diz, olha, não é nada disso, a oração é a resposta daquilo que Deus já nos deu. Perfeito. Ou seja, a oração não é composta por palavras, ela é uma resposta, porque uma ação eu não oro a partir de mim mesmo, isso. é a partir do que eu já vi, do que eu já Com entendi. base no conhecimento e no entendimento da palavra. Então, assim, a oração e o ensino são dois pilares que nós chamamos, e é muito interessante isso, nós chamamos de disciplinas espirituais. Não é à toa, quando a gente remontou aqui, né, a tradição da igreja, de falar do livro de orações comum, daquelas orações escritas, não é porque é um texto eloquente que vai chamar mais a atenção de Deus, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Aquilo nos exige e nos ensina a ter disciplina na oração, é buscar ao Senhor de uma forma contínua e diligente. Por quê? Porque isso vai dar sentido à nossa espiritualidade, entendendo que nós estamos apenas respondendo a Deus. Mesmo quando você não se sente Perfeito. naquele estado de buscar Perfeito, e de orar, perfeito. é fazer a disciplina espiritual. Perfeito. Eu gosto muito de uma coisa que Keller faz, que ele fala o seguinte, que ele dá a ilustração de uma rocha. E ele diz assim, se você quiser explodir uma rocha, tem duas formas. Você pega dinamite e você coloca na superfície da rocha. Já viu essa ilustração dele, já? Não. Você pode colocar uma dinamite na superfície da rocha e detona dinamite. Mas o que aquela dinamite vai fazer apenas vai tirar uma capa da rocha. Se você quiser, de fato, explodir a rocha, ser eficiente, você tem que fazer um buraco, perfurar até o centro da rocha e colocar dinamite. Ele fala assim, que a oração e essas... Na verdade, ele fala das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais é o drilling, que ele chama, né? A perfuração que você está fazendo mesmo quando não sente. Chega um momento que está lá no centro, ela explode. Perfeito. E maravilhamento Muito a Deus. bom. Perfeito. Agora, Você faz mesmo sem sentir, mas vai chegar um dia que você vai lá no cotidiano, no momento do seu cotidiano, uma coisa normal, né, do dia a dia, e você vai orar sem esperar nada, e é naquele momento ali que Deus faz uma verdade do Evangelho explodir no seu coração. amém. Aliás, sabe o que está perfurando agora aqui? A minha barriga é a fome. Não só a sua, meu amigo. E aí, a gente vai aproveitar isso aí já para fazer, meu irmão. Esse eu acho que eu posso, Vamos orar, eu posso então. ganhar um prêmio de merchan, porque, meu amigo... Ô Deus! Ó, isso é oração, viu? E é a oração nossa desse lado da mesa, porque fosse depender dali. Tô brincando, pessoal. É o seguinte, eu vou ser sincero com vocês. Vocês estão vivendo o melhor de Deus por sinal dele. Porque a gente, todo dia, Felipe, enfim, questões de fuso, não sei nem se ele assiste, mas enfim, é assim, funciona de 11h30, quarta-feira, o sinal verde. Então é na hora do almoço, que a gente diz assim, ó, vai comendo aí enquanto a gente conversa, mas se você tiver pena da gente, manda uma coisa. Aí a mãe manda, né? Aí a mãe manda, a mulher do cara, aí enfim, aí o pessoal manda e a gente faz aqui o merchan, mas agora é merchan de verdade. Então, funcional terceirização, mais uma vez com a gente aqui, agradecer a Rodrigo Jatobá, muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado aí por estar nos dando essa força para continuar aqui nesse final de conferência. E também, essa aqui eu já sou fã e eu mexendo até especial, porque açaí na Casa do Pará é o melhor do Brasil. E quando eu falo que é o melhor do Brasil, é o melhor açaí do Brasil, e eu vou dizer por quê. Primeiro que eu sou fã de açaí, como açaí em todo lugar que eu vou. Já até fora do país eu como só para dizer que o açaí É bom. do Brasil é melhor. Uhum. Mas esse aqui eu fui lá pra Manaus, cara. Fui pra Fonte, entendeu? Tomar os açaí tudo indo de lá. E Aquele aí, sem açúcar, né? sem açúcar, que você come junto com peixe, eu comi de tudo, certo? Fui lá. E aí eu disse assim, aí o meu cunhado mora lá, e disse assim, Rodrigo, tu acredita que tem um açaí lá em Recife, que é do Pará, que é melhor do que o açaí daqui? Esse é impossível, esse aqui é o melhor. Esse aqui é o açaí do Brasil, pô. Estamos aqui em Floresta Amazônica. Então você vai lá pra Recife. E ele foi lá pra Recife e confirmou o melhor açaí da vida dele, Casa do Pará. Depois desse mexão, eu queria receber. Toda semana. Toda semana. Depois desse mexã, você deveria parar de falar e servir o açaí. Eu agora quero provar. A qualidade do açaí. Então, E o saco fechado ali, né? queria agradecer aí a Barão Felipe por essa... Esse é o nome do cara. É, Barão Barão Felipe. Felipe. Obrigado aí por essa... Opa, tem mais mexão aqui? Fala o quê?
Fala no microfone, todo mundo reclama. É um mexendo. Fala no Então microfone. é isso, obrigado pessoal, Barão Felipe, obrigado. Rodrigo Jatobá, por deixar aí, já tá todo mundo. A gente que tá no sinal verde fica segurando a onda um pouquinho. Pois é. Mas a galera já tá lá fora, o pessoal tá comendo, tá certo? Boa. Em oração nós ficamos aqui. Né? Reverência. Aliás, deixa eu trazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que a gente já tava meio que tocando nela. Mas aí eu acho que vale a pena a gente abordar de maneira mais frontal a pergunta, que é o seguinte. Esse entendimento que a gente hoje tá aprofundando sobre o ato de orar, e acho que já deixa meio que, como é que chama? Deixa a bola levantada até para falar sobre o que Paulo falou. Pode ficar à vontade, pode ir falando. Tá certo. Tá liberado, então vamos comer. Eu quero o açaí. Já jantei já, mas o açaí eu quero. Vamos ver se ele tá falando a verdade mesmo aí. Rapaz, agora eu vou pegar. Irmão, Vai pegar. O açaí lá de Miami misturado com blueberries. vai fazendo a pergunta. Se eu não entendi. Vamos ver aqui. A pergunta de Davi Silveira. Coloca na tela. Tem aí, se tiver na tela, vocês colocam. Davi Silveira. Inclusive, Davi tá aqui com a gente hoje. Correndo por aí. Um dos produtores musicais aí da Ponte. Todos esses clipes maravilhosos. A parte sonora aí, Davi tá metendo a mão. Ele botou assim, que eu acho que é uma dúvida. É uma dúvida bem comum, né? Se Deus sabe todas as coisas e sua vontade é soberana sobre todo o universo, qual o sentido de orar na intenção de pedir algo? Ou seja, a gente já meio que chegou a essa conclusão. Visto que a vontade de Deus sempre prevalece sobre a nossa vontade. Aí eu acho que vale a pena a gente chegar nessa... tocar esse assunto, entendendo o movimento que Paulo Júnior trouxe, assim. E aí eu achei interessante que Gui já trouxe isso, que ele falava assim, a gente não ora o Pai Nosso pedindo, a gente ora o Pai Nosso afirmando, Pai Nosso, ou seja, eu não tô pedindo que você seja meu pai, eu tô afirmando que você é. Eu tô expressando uma verdade, uma convicção sobre quem você é a respeito de mim. Né? Então eu já mudo a dinâmica da oração para não estar no lugar de pedido, e a partir daí, a todo momento eu estou confirmando coisas, inclusive me comprometendo. Porque quando eu digo assim, perdoai, né, aos outros como nós perdoamos, ou seja, eu já estou praticando, já é uma concepção de que ele perdoa porque eu perdoo, eu sou perdoado na mesma intensidade que eu perdoo. Isso é uma afirmação. Eu acho que ele traz essa perspectiva e ela é muito interessante para poder ajudar nessa compreensão e resposta da pergunta, justamente porque ela faz repensar, ela desconecta o que a gente entende a respeito de oração como uma petição e torna a perspectiva uma perspectiva de resultado de uma consciência de fé que produz em nós essa busca por uma santidade de uma relação com o nosso Pai. Então, eu acho que isso, se eu entendi certo, porque aí foi o Paulo Júnior que falou, então a gente tem sempre que pressupor que a gente entendeu o que ele disse, isso para mim passou a fazer bastante sentido a partir de agora, porque a oração não é uma busca por um pedido, mas é uma consciência. Se é uma consciência, eu já fui convertido, então eu não vou pedir. E aí eu acho que... Não lembro quem foi, não sei se foi, acho que foi no City Talk, onde foi tocado o assunto da perspectiva do Tiago, né? A gente não recebe porque a gente pede mal, a gente pede mal porque a gente afirma, porque a gente não afirma, a gente faz petições. Então é como se a gente tivesse na expectativa de que algo fosse acontecer e não chamando à existência algo que já existe, que já aconteceu na nossa perspectiva de fé. Então faz muito sentido para mim a partir de agora. A oração, ela não move o coração de Deus, ela transforma a vida do homem. Né? A oração, ela não serve... Mas Kierkegaard falava isso aí, né? Exatamente. Soren Kierkegaard. Isso. Porque a nossa perspectiva de oração, a pergunta do Davi é muito pertinente, porque de fato é uma pergunta muito comum, porque nós sempre vinculamos a oração como uma petição inicial que o juiz Deus ele vai sempre dar provimento, né? E não tem nada a ver com isso, assim... uma característica fundamental da oração, que nós ocidentais, assim, não de forma geral, mas nós acabamos perdendo um pouco com o tempo, é a contemplação, a meditação. Assim. A oração, ela nos
faz olhar para dentro, né? Não é à toa. Nós fechamos os olhos porque nós buscamos um Deus que ele diz que se relaciona conosco no nosso coração também, e a gente olha para dentro, né? O símbolo de olhar para dentro é um símbolo de introspecção, de reflexão, de meditação. Por quê? Porque nós vamos nos conectar com Deus que é eterno e nós vamos lembrar quem Ele é. A saudação na oração, reconhecendo a grandiosidade de Deus, já gera paz no nosso coração e segurança. Porque eu estou falando com Deus, Criador do céu e da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, antes de qualquer coisa, reconhecer e lembrar que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, a nossa oração diante dEle não é um filho chamando a atenção do pai para comprar algo, um sorvete. É sim nós reconhecermos a grandiosidade desse pai. É uma expressão, né? Tipo assim, eu estou expressando, é tipo assim, é um encontro de consciências, né? Eu disse, olha, eu entendo quem eu sou, eu estou conversando com você porque eu entendo a transformação que o Senhor tem feito na minha vida. Então é um encontro de consciência. Se eu tivesse de responder de uma forma objetiva, eu diria, sim, a vontade de Deus vai ser feita, mas você precisa ser lembrado disso, por isso que você precisa orar. Você precisa orar. Eu tenho uma frase que o time fala também. Já citei time 3 vezes. Não, mas ele fala assim. Olha, não tem... eu sou discípulo dele mesmo. Ele é mentor meu. Mas assim, eu obviamente devo muito a ele. Mas ele fala assim: se você soubesse tudo que Deus sabe, você jamais oraria da forma que você ora. Perfeito. Porque às vezes se decepciona, né, no desdobrar das coisas, mas é porque a gente não entende a mente de Deus e a gente se decepciona e acha que Deus devia ter feito algo, feito mais, ou não ter mas é porque a gente não entende isso. A gente não vê da perspectiva dele, né? Se enxergássemos, não oraríamos dessa forma. O C.S. Lewis, numa forma sarcástica, ele diz assim: aonde você estaria se todas as suas orações tivessem sido atendidas por Deus? Aliás, no inferno. Não, é porque ele fala, C.S. Lewis, ele tem uma citação muito legal também, que ele fala assim que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que vão a Deus e falam para Deus que a tua vontade seja feita. Perfeito. Você já escutou isso daí? Sim, sim. E pessoas que Deus olha para elas e fala que a sua vontade seja feita. Isso. Nossa, boa. Aliás, tem uma pergunta aqui, mais no uma. inferno. No inferno, é a resposta. É o ensino dele sobre o inferno. Sim. Porque ele fala assim que todos que estão no inferno estão lá porque querem. Isso. Por causa das escolhas, do que pediram. Deixa eu só por favor, dar um adendo. Tinha quem falava, acho que era Oscar Wilde também falava, que dizia assim, quando os deuses querem nos amaldiçoar, eles respondem às nossas orações. Eu já ouvi isso. Sim, cara, o Lewis, ele diz no seu livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, em uma das crônicas, né, que são várias crônicas ali, e ele diz que quando o diabo estagiário lá, ele está preocupado porque o humano a quem compete o trabalho dele está cada vez mais se aproximando de Deus, e o tio, né, que é o diabo mais experiente, ele diz assim: você está errando no que é básico, ocupe ele, não deixe. Os momentos mais perigosos que esse cara tem é aquele momento que você permite com que ele tome sua bebida quente no bosque enquanto ele contempla a natureza. Ou seja, não permita, mantenha-o ocupado sempre, para que ele não tenha tempo de refletir, para ele saber quem ele é e quem é o seu Deus. Então, esse aspecto da oração, da contemplação, da meditação, é de fato a chave para que a gente seja lembrado quem é o Deus que a gente serve, sabe? Eu queria trazer a pergunta do Ícaro Luan pra gente aqui, porque eu quero também fazer um comentário e aí falar um pouco também uma coisa da minha mãe, que eu gosto de citar minha mãe no Sinal Verde. Todo mundo que já é cadeira cativa do Sinal Verde sabe. Ele fala o seguinte, a pergunta do Ícaro Luan. Inclusive, quando você vê a bolinha aí, a foto da galera, essa galera é a galera do Telegram, porque tá no Telegram a gente tem acesso à foto da galera e aí dá, ou seja, é por isso que tá aparecendo a pergunta aqui. O que vocês acham de oração com um horário definido e inegociável? Por exemplo, Daniel, embora o texto não deixe explícito o horário, diz que ele orava 3 vezes ao dia e não negociava isso por nada, né? E aí eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher de oração e ela tem algumas práticas, né, que em certo ponto são ritualísticas, mas elas nascem de um lugar de compromisso,
né? Que é uma coisa muito bonita. Então, primeiro, ela tem um caderninho de pedidos, de fato, um caderno de pedidos, mas todos são pedidos de outras pessoas. Ela faz uma oração em prol de... Né? Então, ela lhe encontra aqui, e tudo bom, Felipe, como é que tá? Olha, pastor, vai dizer uma coisa, se você por algum motivo disser assim, não, tô com uma dorzinha aqui, ela, amém, ela vai anota aquilo ali. E aí, quando ela vai orar, ela vai, abre coisa e começa a conversar com Deus no entendimento de, vou orar pela vida daquela pessoa, XYZ, então, pela vida de fulaninho que tá assim, assim, assado, abençoa, tem misericórdia, paizinho, não sei o quê, e começa a orar. E eu acho isso, assim, uma coisa fantástica, além de outras dinâmicas e tal. Então, como é que vocês veem essa dinâmica, né, de oração com... não só, porque aí também a gente, para não descambar para aquela coisa, não, eu estou sempre em espírito de oração, estou orando aqui em mim e tal, então não tem a disciplina, né, a regularidade, a organização, o compromisso com Deus. Acho que o D.K. Smith fala muito sobre isso, né, sobre esses rituais e essa prática recorrente que nos transforma e que cria em nós hábitos, né, essa criação de hábitos. Eu acredito que a oração, de fato, como foi colocado aqui, é isso, é esse reconhecimento de quem Deus é e essa construção, como o Paulo Borges falou hoje, né, dessa santificação, né? Então, é um caminho onde a gente não vai alcançar algo, a gente vai ser transformado durante esse caminho. Mas eu acredito, em sendo objetivo, por exemplo, tem aqui é o lado pentecostal da mesa, eu fazia parte de uma igreja e achava muito interessante isso. Só pedir para, quando a gente não estiver falando, dar uma afastadinha e quando for falar, puxar mesmo, tá? Porque beleza. Tá pegando aqui as respirações, aí tá o pessoal... Tá bom. A gente... Tinha uma vez por ano que se fazia uma campanha que era mais era um foco geral das igrejas daquela denominação de passar alguns dias, eram 7 dias de jejum e oração. Então, assim, era um momento em que aquela comunidade se dedicava a orar. E eu me lembro que eles faziam um formuláriozinho de oração para você anotar pedidos, agradecimentos, seja lá o que for. E o que eu acho interessante é o seguinte, a gente estava conversando sobre símbolos, eu acho que isso tem um pouco a ver sobre hábitos também. A gente está falando mais cedo, hoje de manhã, a gente estava numa reunião com os pastores, vamos criar uma ata, porque é um documento histórico, que fala muito sobre esses documentos que são criados na tradição cristã, né? E quando eu estava com participei e tal, guardei esse livrinho, essa cartela de oração na minha Bíblia, e deixei lá. E se passaram anos, uns 3, 4 anos depois, eu fui revisitar aquele documento que foi gerado naquele ato de uma comunidade que decidiu se juntar durante um propósito firme de oração durante um tempo. E é impressionante como você consegue, não é as respostas das orações que foram respondidas, sabe? Não é, Deus, eu pedi isso e recebi isso. Não era isso. O que eu consegui enxergar ali é a transformação dos objetivos que eu tinha de quem era aquela pessoa e de quem eu era hoje. Então, aquelas expressões de oração refletiam o que estava dentro de mim, quem eu era. Quando eu falo de oração e falo lá na igreja, assim, eu penso muito na oração, nessa relação pai-filho, filha-mãe, enfim, nessa relação paternal, onde a oração, ela passa pela conversa que os pais têm com os filhos, que ela envolve tudo. Ela envolve essa conversa de um pai que está conhecendo esse filho que ainda está sendo formado, não que Deus está nos conhecendo, mas essa relação que é formada, onde o filho conhece esse pai, sabe quais são os limites. Eu tenho filhas aqui, todo mundo aqui tem, e nessas conversas que a gente tem com os nossos filhos, a gente começa a colocar limites, a gente começa a perceber dos nossos pais quais são os seus gostos, e entre essas conversas todas que são desenroladas, em muitos momentos há um grito de pedido. Claro que há. Nós estamos em corpos naturais, pecaminosos, que dependem de muita coisa, porque de nós foi arrancado aquilo que era perfeito. Então, na minha relação com minha filha, muitas vezes, quando ela está com uma dor, ela grita, ela dá um grito e chama pelo meu nome, pai, e eu me levanto naquela hora correndo para atender aquele desejo. Então, eu enxergo esse Deus não como um Deus que é aquele Deus que responde os meus pedidos, mas como que uma das facetas deles é cuidar da sua criação, na sua plenitude.
Então, essa cartela, e quando pergunta esse momento específico de oração, eu acredito que sim. Se a gente acredita que a oração é esse caminho e que em muitos momentos a gente vai andar por esse caminho sem emoção, né? Eu sou um cara que chora muito, assim. Lá na igreja eu sou o chorão. Qualquer coisa eu estou chorando porque Deus me criou assim. E não tenho vergonha nenhuma quanto a isso. Mas em alguns momentos esse rito de orar não é essa coisa emocional, emotiva que aparece na TV ou que não é isso. É um desejo de se encontrar cada vez mais parecido com esse mestre. E esse desejo, muitas vezes, ele está conturbado, e eu preciso ter um hábito para fazer isso uma prática, e eu acho que não, por isso, e respondendo, eu não vejo isso como um problema, ter hábitos, eu acho isso muito positivo, desde que isso não limite a sua prática, desde que isso não vire o todo. Isso é uma ferramenta de um hábito de devocional, seja nas disciplinas cristãs de leitura, de oração, de jejum, seja qual for, ela precisa ter uma prática, precisa ter um rito, isso é importante. E a gente fica se preocupando muitas vezes em ter hábitos de todas as instâncias na vida. Eu quero acordar cedo, eu quero fazer um exercício, eu quero dormir cedo, eu quero ter um tempo de contemplação. Mas aí às vezes a gente não quer ter esse compromisso, porque a oração é uma coisa assim, não, eu estou aqui, pronto, vou parar e vou orar. Mas é porque a gente tem na cabeça a oração como uma petição. E se eu não preciso de nada, para que eu vou orar? Eu só vou orar quando a coisa apertar e eu precisar. E esse hábito volta à tona. Então, desmanchar essa questão da oração como uma petição, única e exclusivamente isso, o grito de pedido vai aparecer. A nossa alma vai gritar como Davi gritava várias vezes diante de Deus, cadê o Senhor e tal. Mas não é isso só. Isso é uma faceta desse Deus que abençoa. Mas se a gente precisa quebrar essa questão da petição, a oração não é petição. A oração não é só agradecer pelo dia que Deus me deu e pedir para que Ele me abençoe do dia de amanhã. Não é isso. Faz parte também, mas eu acho que quebrar isso ajuda a construir algo maior e mais significativo. Eu queria complementar, trazendo essa perspectiva de que toda tradição ela tem origem em uma intenção muito equilibrada, um propósito, né? Então, se a gente vai resgatar a história, buscar a tradição saudável do processo de qualquer coisa, é encontrar um propósito que se estabelece a partir da construção de um rito, de um hábito, que, por sua recorrência, acaba se estabelecendo na vida ou como um hábito, como um rito na vida de qualquer pessoa. Então, na perspectiva da repetição nesse sentido, eu acho que ela é muito importante porque ela nos traz à tona essa perspectiva da tradição de um propósito. Então, a constância ou a recorrência, a frequência de um hábito acaba dando essa intencionalidade e faz daquilo algo natural, recorrente em mim. Eu acho que na perspectiva conceitual, se a gente puder fazer essa analogia, assim, a gente trouxe a ideia de que algumas pessoas faziam orações 3 vezes ao dia e não abriam mão disso, né? A pergunta fala um pouco sobre isso. Eu acho que isso também, conceitualmente, tem uma representatividade. E aí você trouxe à tona a ideia, não vamos para um lugar comum de dizer... mas eu acho que, conceitualmente, há um entendimento muito interessante de a gente trazer para a nossa conceituação da oração, que é de que o orar sem cessar... se a gente for trazer essa tradição para dentro desse contexto conceitual, eu preciso estar em constante oração. Então, essa referência do orar 3 vezes ao dia, se eu me apego apenas a essa prática em si, eu tenho uma tendência de perder o propósito que a história dessa tradição foi construindo e estabelecendo pelo hábito em si, e aí eu sou aquela pessoa que tenho agora a obrigação de orar 3 vezes no dia, sendo às 9, às 12, às 17, e eu não tenho o que falar. Então, como eu não tenho o que falar, eu faço disso algo que é muito ruim para mim no processo, não contribui em nada. Então, eu acho que a perspectiva de fazer disso um rito por si só não resgata o propósito que a tradição traz e, ao mesmo tempo, não frutifica em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu volto a dizer, oração é movimento. Então, essa tradição pode contribuir muito com a necessidade que eu tenho de entender a importância da oração na minha vida, para que eu entenda, a partir disso, que eu preciso viver uma vida de oração. Então, quando eu entender isso, talvez eu consiga abrir mão das 3 vezes do dia que eu vou orar, porque eu vou conseguir estar o tempo todo em oração. E eu não queria entrar na vala comum, acho que não entrei. Mas, assim, eu volto a dizer...
é a ideia de tradição, de rito e de vida em si, de dinamismo, de movimento que precisa se trazer. O que eu acho sobre orar em determinado horário? Eu acho que se você nunca ora, você pode começar estabelecendo um rito que vai trazer uma aplicação de tradição, mas se você vai para o tradicionalismo, o pessoal do Cid Talk falou um pouco sobre isso. Então, assim, entender que isso não é um tradicionalismo, mas é uma tradição que traz um propósito, que cria movimento para a sua vida diária, dinâmica, eu acho que isso é muito importante para a construção de um rito, de uma rotina. E nos lembra que não é natural orar. A nossa condição caída, ela nos puxa, na verdade, para o contrário disso. O John Piper, em uma certa pregação, ele falou algo que eu achei muito interessante, que ele diz assim: não se espante se até coisas santas te afastarem da verdadeira vontade de Deus em uma relação pessoal com Ele, porque nós não podemos esquecer disso, que nós buscamos e nos relacionamos com um Deus pessoal, é uma relação de intimidade, e você não constrói intimidade sem contato. Não rola. O seu familiar que você só encontra na ceia de Natal não é o seu confidente, né? Contato gera conflito. Isso, é relação, atrito, é isso. Então, assim, essa nossa concepção não romântica de que não é natural você estudar as Escrituras e orar, nos leva para esse lugar de disciplina, entendendo que nós temos que sempre construir algo que vai de encontro ao nosso coração enganoso, porque é com base nessa disciplina que nós conseguimos, de fato, desenvolver uma espiritualidade madura. E tem outro aspecto aí que a gente deveria discutir um pouco, que é a ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que são regenerados. Porque você lê Paulo lá em Gálatas, capítulo 4, a partir da fé em Cristo, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós e ele nos habilita a clamar Abba Pai, né? O Espírito que nos habilita a clamar Abba Pai. E é uma ação natural do Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Cristo, de trazê-los mais próximos do Pai. Então o Espírito Santo de Deus nos estimula, nos lembra e nos motiva à busca do Pai. E, obviamente, o coração pecaminoso, ele resiste à ação do Espírito Santo de Deus, né? É parte da nossa natureza. Como Lutero falava que o coração do humano é incurvatus se, em latim, né? Ele é curvado em si mesmo, ele só olha a si mesmo. O coração regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele não olha para si mesmo, ele olha para Cristo, porque aí é a esperança a salvação só existe a partir da mudança de perspectiva, de si para Cristo. E é o Espírito Santo de Deus que abre o coração humano para olhar para Cristo. E é o Espírito Santo de Deus que, de uma forma contínua, age dessa forma na nossa vida, fazendo-nos olhar para Cristo. É clamar Abba Pai, né? Que é o olhar de Cristo para o Pai com quem Ele é um. Então, esse é o movimento do Espírito, que vai de encontro à nossa carne, o sarcos, né? A tendência pecaminosa, que é de orar para si mesmo. Os hábitos amaciam a resposta ao Espírito Santo de Deus, uma resposta favorável à obra que o Espírito Santo de Deus está querendo fazer na gente. Mas a gente não pode esquecer também que é desejo de Deus em nós. Em nós, perfeito. Buscar a Ele. Perfeito. A disciplina é isso, né? É o condicionamento. Desejo pessoas de Deus em nós. Por que o jejum, né? É a barganha com Deus? É eu sofrer um pouco, eu me castigar para que Deus me ouça? Não. É você condicionar a sua carne, é você condicionar, é você disciplinar-se, é você se colocar num lugar de reflexão e meditação. É isso que é o jejum, né? É isso que é a disciplina espiritual, é isso que é a oração. É você se colocar. O evangelho contrastado com o paganismo. Isso. O evangelho contrastado ao paganismo, né? Porque o paganismo, que está na raiz de toda religião, basicamente, é o autoflagelo para angariar a atenção da divindade. O sacrifício, né? Para o benefício, né? Para o benefício. Separar tempo, me isolar,
Um autoflagelo não apenas físico, mas emocional também. Até na prática da oração existe um autoflagelo emocional, às vezes. Que é, não sei se já notaram isso, pessoas. Eu sou tão miserável, tal, não sei o quê. É mesmo. A verdade é essa. Mas a intenção do autoflagelo emocional, no contexto da oração, ele parte, às vezes, muito mais de uma perspectiva pagã do que da perspectiva do evangelho, né? Sim. Da percepção de quem Deus é, né? Você parece estar falando mais sobre si, né? Então eu sou miserável. Olha, só para amanhã tem mais sinal verde, eu vou aproveitar, assim, olha. Eu gosto de ter, eu já disse onde é bom terminar assim, ó, na alta, como diz aqui em Recife, gera na alta. Então estamos terminando mais um sinal verde aqui. Eu queria... fiz um merchan, a gente recebendo um merchan, gente, eu com vergonha aqui, porque eu esqueci de falar do Vitorino Hambúrguer. Pois é, que tá aqui, ó. Mesa. Tá aqui. Só falou do açaí. A propósito, o açaí é muito bom mesmo. Eu acho que para um açaí ser bom, ele tem que ter o amarguinho, tem que durar no final, não é isso? É isso aí? Isso, é isso. É isso mesmo? A cremosidade E também. tem ainda um melhor Não, ainda, que se é você- o pote deles, que esse é maravilhoso, esse é perfeito. E o hambúrguer não dá pra comer agora porque ia ficar muito feio, né? A o gente. Vitorino Hambúrguer, Mas vai desculpa comer. aí. Mas já deixando claro aqui, Vitorino Hambúrguer com a gente, amanhã vai ter mais sinal verde. Já falamos que o tema amanhã é comunhão e unidade. E eu queria que a gente deixasse assim, todo mundo com muito um gostinho sobre falar sobre unidade, Felipe. Você trazer um pouquinho do que é o The Bridge Movement. O The Bridge Que é Movement. uma coisa que tá acontecendo, tá lá a marquinha do The Bridge Movement. Tá lá em Caruaru, viu? Toda vez tem a marca. Pois Você é. botou lá na igreja de Caruaru? Sim, vamos botar. Esse é original. E Raiz aí mesmo. a gente vai deixar, vai falar um pouco sobre isso agora, para você ficar com gostinho de como a gente entende a importância hoje de não estar caminhando sozinho como pastores, como líderes, como família, né, de líderes cristãos no mundo aí. Então fala um pouquinho e aí depois a gente vai, eu vou pedir pro o homem da oração do grupo aqui terminar com a oração pra gente Clamor. nos despedir. O Bridge Movement, vamos lá. O Bridge Movement foi uma família de igrejas basicamente criada pela Crossbridge e a Ponte. Por isso que é chamado The Bridge Movement, né? Tô explicando uma coisa que eu não expliquei na mídia social. E por quê? Porque eu tenho acompanhado com muita proximidade, mesmo estando nos Estados Unidos, o desenvolver dessa igreja aqui da Ponte. E eu sou muito amigo do Guilherme e de vocês que vieram depois e outros líderes que também participaram do início da Ponte também. Então a gente tem essa relação. Eu acho que a Ponte veio por causa da Crossbridge. Aí vai começar. Porque só uma história maravilhoso. Só uma história aqui para o pessoal aqui, ó. O Guilherme ainda estava lá no... Como é que era o projeto lá de jovens Plano B. Plano B. E ele estava já sonhando com outros líderes do Plano B a respeito de um projeto de plantação de igrejas. E um dia eu estava aqui no Brasil, a gente foi almoçar no Ponteio, na churrascaria Ponteio, estou dando fatos... Riqueza de detalhes para dizer que foi de verdade. Que é verdade. Essa é a importância dos fatos. Verificar a mensagem, né? E aí a gente falou sobre, né, da nossa experiência lá nos Estados Unidos e os processos, que eu também sou muito ligado à City City, trabalho na City City com a organização do Tim Keller, sou um dos diretores da América do Norte, e estava falando sobre o processo de plantar uma igreja, desde a reunião de um grupo núcleo, ao conteúdo das reuniões, o processo. E aí ele falou, pá, esse nome Crossbridge é legal, né? Crossbridge. Guilherme falou. Guilherme falou. Sim. Depois de umas 2 semanas, ele apareceu com o nome Ponte. Olha pra aí. E aí? A gente tem outra versão, pra viu? mim, E aí? Tem outra versão. O que ele falou pra você? A versão. Fala, a versão tem dele. Aí eu vou. Isso é bom. Vamos lá. Foi em oração, né? Expose Foi em A oração. gente tava no momento de oração. Fala rápido que para ele não entrar aqui e invadir a reunião. Vai. Não, Aquele seguinte. invada mesmo. Não. Pode vir. Não, mas vamos ficar com a versão Senta do Felipe. ali, O do cara- lado da mesa. vamos ficar. Ficou legal. Ficou legal, Felipe. Ficou legal. Essa é a verdadeira versão a partir de hoje. Se não for amanhã, eu acho que ele vai vir pro sinal verde só pra contar Vai. a versão dele. Mas então, aí... Não, e aí então aí a gente tem caminhado juntos, e
a gente tem essa percepção que pastores... Percepção não, é uma realidade, né? Que pastores que caminham sozinhos, eles acabam entrando em desastre na vida ministerial, na vida conjugal, na vida espiritual. Então, a Bridge Movement é uma família de igrejas que foi começada pela Ponte e a Crossbridge em Miami. Inicialmente, não sei o que Deus vai trazer no futuro, né, a nível de comunidades dentro dessa família. Não tem que ter nome Bridge ou Ponte ou Puente. Não é uma denominação, né? Mas nós somos alinhados em visão e valores. Os valores da Ponte são muito parecidos com os valores da Crossbridge também, que vieram primeiro do que os valores da Ele não vai deixar de falar sobre isso. Amanhã Guilherme vai me precisar. Certeza. Aqui. E a partir disso, é um compromisso de caminhada e de colaboração. Caminhada queremos cuidar da vida emocional, dos casamentos uns dos outros. Queremos investir tempo e recursos para que isso seja uma realidade. A gente tem uma visão de ter um retiro anual. Fizemos um ano antes da pandemia. Íamos fazer um esse ano aqui. No primeiro que fizemos, todos os pastores da Crossbridge vieram para o Recife. Esse ano estávamos planejando também, mas por causa da pandemia tivemos que cancelar. Mas temos encontros e também colaboramos na divisão de recursos para o ministério, que vai desde a plantação de igrejas a ações de misericórdia e justiça nas nossas cidades. E às vezes compartilhamos também material de intelectual, material de mídia, fazemos séries de mensagens anuais, acho que 3 ou 4 por ano, fazemos juntos. Ou seja, isso é bem legal, porque... qual foi a última que nós fizemos? Fizemos... Da Páscoa. Foi Páscoa. Fizemos uma da Páscoa, né? Por exemplo... The Prayer. Então, se você vai num domingo no canal de YouTube da Ponte, e nesse mesmo domingo você vai no canal da Crossbridge, está sendo pregada a mesma mensagem em línguas diferentes. Obviamente, cada um modifica, né, o esboço, mas a abordagem do texto é geralmente a mesma, porque a gente constrói toda a série. Isso é muito bacana também, porque a gente está discipulando a nossa igreja, as nossas igrejas em conjunto também. Isso é bem legal também. É uma fraternidade com impacto global, né? Assim, isso impacto global. Eu acho que parece até, assim... Quando se fala assim, parece bem audacioso, mas acho que nasce de uma coisa que vai ser muito legal conversar amanhã. Sobre comunhão e unidade. Isso. Tudo saudável nasce a partir de relacionamentos. É isso. Inclusive, vou dar um passo bem profundo aqui, tá? Certo. O universo partiu da intimidade. Concorda? Eu já concordei. Hã? Eu tô chegando ainda. Tá fazendo loading. Mas captou não? Ainda não, mas... Deus... A dança da Trindade. Pericoreses. Chegou. Essa ideia de... por que existe criação? Porque existe uma comunidade de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito. Deus... O que é que fala-se depois disso? comunidade. Não faz nada. Não fala. Não fala. Deixa pra amanhã, pra gente conversar mais Depois amanhã. dessa, eu só tenho uma coisa a fazer. Fumar um açaí. Açaí e hambúrguer. Morar agora, que você que tá ingrato até agora com a gente. Muito obrigado. Mais um dia de conferência, terminando assim, super, super gostoso. Acho que a ideia é essa, terminar com gosto de quero mais. E aí, vamos fazer uma oração. Você ora pelo tudo que aconteceu hoje, o pessoal que vai estar amanhã. E uma boa noite de sono pro irmão que já tá deitado com o sofá aqui, ó, travesseiro e o celular só tocando. Não tá nem mais vendo a gente. Então a gente faz a oração pentecostal para acordar todo mundo agora, né? Não, de verdade. Segura aí, irmão. A oração Não é escrita, não. autoral, não é a oração do... Irmãos, vamos orar. Boa noite para todo mundo. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse momento, Pai, por mais esse dia, Senhor, dessa conferência que tanto impacta nossas vidas, Senhor. O dia de ontem, falando sobre missão,
reflexão, o dia de hoje, sobre oração e ensino, e tudo que foi falado, Senhor, é sobre essas ferramentas, Senhor, do ensino e da oração como ferramentas para nos transformar, Senhor, para nos fazer mais parecidos contigo, para fazer mais próximos de cumprir a missão que o Senhor tem para nós, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por cada palavra, de cada palestrante, pelas conversas, por esse momento de comunhão aqui, porque percebemos, Pai, que na mesa de comunhão há a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que cada palavra dessa, Pai, faça nos seus corações aquecerem, Senhor, como a tua palavra no coração dos discípulos naquele caminho os aqueceu e aqueceu os seus corações, que essas palavras, essas conversas possam aquecer o coração do teu povo que está cansado, pastores, pastoras, líderes que estão passando por momentos de dificuldade, Senhor, que o Senhor seja refúgio, abrigo e proteção, Pai, que amanhã seja um dia abençoado, que unidade e comunhão, Senhor, seja um assunto que possamos viver todos os dias e que amanhã possamos absorver isso o máximo possível, Senhor. Obrigado por esse momento, por essa conferência, pelos meus irmãos e irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Até amanhã com mais oxigênio. Deus abençoe você. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.